A minha função como profeta, como pastor, é cuidar do reino de Deus aqui na terra. Cuidar da igreja, das ovelhas. A função de todo o pastor cristão ou aquele líder de igreja. Ok. Enquanto o PT esteve só no seu, como nós falamos no Sul, aqui só no seu quadrado, quando Lula governou, a Dilma governou, os cristãos, inclusive, grande parte apoiou, e muitos como eu, ficamos neutros na nossa... Mas quando eles se levantam para querer dominar e se titular ou se posicionar como Deus, querendo determinar o que um pastor vai falar, mexeu comigo, mexeu conosco. Se eles ficassem somente no campo político, eu não me posicionaria, ficaria na minha. Cada um faz aquilo que foi chamado para fazer. O político, no caso, vai governar uma nação. Mas o PT quis dominar, tomar posse de uma nação. Quis, além de roubar os bens da nação, que também, se ficar só nesse campo, eu também não iria me mobilizar. Tem muitas pessoas boas para fazer isso. Mas, quando eles tentarem fazer o maior roubo da história, que é roubar almas, roubar nossas crianças, aliciando as crianças com kit gay, aliciando nossas crianças, trazendo para dentro da escola gibis e toda esta informação, esta doutrinação satânica, então passamos para um campo espiritual. Eles entraram num campo espiritual e as eleições passaram a ser uma grande batalha espiritual, que eu não poderia ficar fora jamais, porque eu sou um defensor da vida. Nós somos defensor da palavra de Deus, do reino de Deus. E essa ideologia terrível, socialista, marxista, que tenta trazer principalmente essa doutrina anticristã, mexe com todos os profetas. Quem é profeta hoje jamais ficará calado. Especialmente nessas últimas notícias que ouvimos, que eles querem calar os profetas, dar tiro nas igrejas, atacar os pastores. Vocês não sabem com quem se meteram, porque os pastores estão quietinhos e Deus ordena que seus pastores sejam mansos, suaves, humildes. Mas quando mexe nas ovelhas dos pastores, eles pegam o cajado. E foi isso que aconteceu. Imagina eu chegar em casa ou numa cidade onde nós cuidamos de tantas crianças ou jovens que os pais trazem: olha, pastor, meu filho está com algumas inclinações que não são boas, está se envolvendo com droga, com sexo ilícito, coisa assim. O pastor vai ter um trabalho enorme de cuidar daquela pessoa ou daquela família, vai se preocupar, e é o trabalho dos pastores cuidar das vidas, cuidar das ovelhas. De repente, nós ouvimos um partido que vai liberar as drogas, que vai ensinar, vai liberar o kit gay nas escolas, e esse tipo de coisa. Isso vai trazer o inferno para nós. Sem falar que vai e já mexeu com Deus. Então, essa guerra agora passou a ser uma batalha espiritual, no campo espiritual. E nós vamos bater com armas espirituais, sem violência, com respeito às pessoas, nada contra as pessoas do partido A, partido B. Eu não estou me posicionando a favor de pessoas, mas da proposta de um governo, como por exemplo, na hora que o PT vem com todo esse exército de coisas malignas, chega o Bolsonaro, que na verdade eu nem conhecia, ouvi falar depois da facada. Recebi uma mensagem lá em Israel,
uma mensagem que veio do filho do Bolsonaro. Eu não conhecia direito, pedindo socorro. Olha, foi vítima de uma facada aqui uma pessoa. Bom, quando um sangue é derramado na terra, Deus se levanta. E um sangue inocente caiu na terra, Deus é obrigado a julgar. Então, aquele partido, aquele opositor que foi, enfim, que o mandante do crime, da facada, Deus vai julgar. Então a gente claramente faz uma leitura de que aquela pessoa, por ter sido atacado pelo inimigo, como esse inimigo está atacando o Brasil também, então aquela pessoa agora está no páreo, como nós falamos. Deus está abençoando aquela pessoa. Então Deus abençoou Bolsonaro na hora da facada, tirou do hospital quando estava quase morto. Então eu recebi a mensagem e já comecei a orar por ele, porque é uma pessoa, é um homem de bem, é um homem de família. Eu sempre falo que o maior poder, a maior imagem que existe é um pai junto com o filho. E o Bolsonaro tem 2 filhos. Depois eu fiquei sabendo que a esposa evangélica é uma mulher de Deus, que ele respeita as religiões, respeita o A, respeita o B, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa do bem, uma pessoa disciplinada, ficha limpa, nunca teve nada. Então nós já percebemos que Deus vai usar como instrumento para combater aquilo que nós também combatemos. Então foi simples. Eu acredito que o PT deu uma mancada em mexer com as igrejas, com os pastores. Não deveria. Por quê? O que a Bíblia diz é que os reis devem se aconselhar com os pregadores e não atacar os pregadores. Então, se o PT tivesse feito a lição de casa e, ao invés, por exemplo, do Haddad ir receber ensinamento, ou aprender, ou receber lições e conselhos na prisão, se ele fosse buscar conselho nos pastores, hoje poderia ser que ele estivesse melhor, porque a Dilma fez isso, procurou conselho, pastores, o Lula também. Agora, o menino Haddad, ele foi buscar lições no lugar errado. Bom conselho para todos os jovens: não vá buscar ensinamento na prisão, procure o pastor. Bolsonaro procurou os pastores, e olha aí, ele foi abençoado pelos pastores. Então, a guerra se tornou espiritual. E eu quero deixar esse recado para o PT. Nós respeitamos as pessoas, mas a proposta não é uma proposta boa para o Brasil. Todas as nações que adotaram essa proposta do PT estão quebradas, falidas. Ninguém quer que o Brasil seja como a Venezuela, por exemplo. Então, politicamente, um fracasso. E se manter-se apenas no campo político, até tudo bem, mas se meteram no lugar errado. Se meteram com as crianças, se meteram com a igreja, se meteram com os pastores. Isso não dá voto, dá tiro nas igrejas. Isso não traz voto, perseguir pastor. Pastor não se cala. Profeta de Deus, ninguém cala a voz dos profetas. Pode matar os profetas, mas sua voz nunca vai se calar, porque a boca dos profetas é dali que sai a voz de Deus, a palavra de Deus. Então fica essa mensagem não só para o PT, mas para todos os governantes, não só do Brasil, como também da América Latina. Fica essa grande lição: não ataque a igreja. Isso é um tiro no pé. Nunca se levante contra líderes de Deus, homens de Deus. Isso é um tiro no pé. Isso já aconteceu. Nunca se levante contra Israel. O Lula se levantou contra Israel. Ele visitou Israel. Não quis homenagear as vítimas do Holocausto, mas pelo contrário, se posicionou contra. Se o Lula, se qualquer um dessas pessoas tivesse, ao invés de ler a cartilha de Marx, ao invés de ler aprender na cartilha do comunismo, se aprendesse com a Bíblia, eles seriam até bons políticos, bem-sucedidos. Porém, ao ler a Bíblia, nós vamos ver
que todo o governante que se levantou contra o povo de Deus, contra a igreja, caiu. Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então aqui está a minha resposta. Se mexeu na igreja, mexeu nas ovelhas, o pastor vai se levantar e vai pegar o cajado. O profeta vai se levantar e vai pegar a espada da palavra e vai cortar esse ataque. Porque por trás desse ataque contra as crianças tem um principado, tem demônios que nós precisamos hoje, como igreja, combater. Nós precisamos hoje nos levantar para combater isso. Então, muitas lições nessas eleições. Ela se tornou um campo de batalha espiritual. Nada contra pessoas. Nenhum pastor está se posicionando contra pessoas. Quando nós ouvimos que o PT decretou ou tentou calar a boca dos pastores, nós nos organizamos. Nós criamos a CONALIC, Conselho Nacional de Líderes Cristãos, para instruir os líderes em todo o Brasil a se posicionar. E como? Com a palavra. Mostra para as tuas ovelhas o que é a doutrina do PT hoje. É nada mais, nada menos, está na Bíblia. O anticristo vai se posicionar contra a igreja. O anticristo vai se posicionar contra tudo que é sagrado. Nós vimos lá a Marcha das Vadias, quebrando crucifixos, usando imagens santas para, enfim, uma aberração. Quando eles fizeram isso, eles entraram biblicamente, onde nós aprendemos, todas nossas crianças sabem na igreja, que um dia haverá um governo do anticristo, e ele vai se levantar contra tudo que é sagrado. Ele vai perseguir os profetas, ele vai tentar entrar dentro das igrejas, ele vai querer se assentar como no lugar de Deus, e foi isso que o PT fez hoje. Somos dono do Brasil, somos dono das pessoas, somos dono das crianças, nós que vamos determinar o sexo que a criança vai ser. E eu quero dizer isso, ninguém muda o que Deus fez. Deus fez homem, ninguém vai fazer com que isso mude. Deus fez mulher, isso não vai mudar. Tá? Deus fez o político para governar, isso também não muda. Deus fez os pastores para dirigir a igreja, isso também não muda. Então, quando um governo sai do seu campo e entra no campo que ele não deve, ele vai cair. E a lição que estamos aprendendo hoje, o PT está nos dando uma lição tremenda de qual é o fim daqueles que se levantam contra Deus. É isso. Então, por isso que nós, como cristãos, nos organizamos, nos levantamos, não contra as pessoas. O Haddad amanhã e todos que estão participando vão procurar uma igreja para se curar depois. Porque eles vão ver que quem está decidindo, quem está mudando as eleições, são os líderes, são as igrejas, são os cristãos. Então Deus está usando os cristãos para isso. Então eles vão ver, Deus está do lado dessa gente. Sem armas, sem apedrejar ninguém, sem criticar nem mesmo eles, nós estamos dando uma lição. Quem manda no Brasil é o Senhor. O Brasil é do Senhor Jesus. E para finalizar, Marcos, tudo que nós estamos vivendo no Brasil é uma resposta de Deus para o nosso povo. Nós estamos orando há 30 anos pelo Brasil. Nós amamos o Brasil. Meu partido é o Brasil. Hoje, Deus está usando o Bolsonaro. Talvez amanhã Deus use outra pessoa nas próximas gerações. Mas não é a pessoa que está ali que está conseguindo fazer tudo isso. Pelo contrário, o Bolsonaro não fez campanha, ele, de pijama, ele começou a crescer. Porque a Bíblia diz exatamente, Deus escolhe pessoas para sarar uma nação. E Deus hoje está usando o Bolsonaro em resposta de oração de milhares de cristãos. Talvez até da sua esposa,
que é cristã, né, evangélica, e muitos evangélicos. Faz 30 anos que eu oro pelo Brasil. Eu tive um sonho, que na verdade é um pesadelo, né, há 30 anos atrás, que vinha um espírito de comunismo para o Brasil, um demônio gigantesco que vinha dominar nossa nação. E eu clamei a Deus, no sonho eu vi meu filho, o meu primogênito, fugindo dos comunistas. E atrás dos palanques do Lula, ali onde o Lula estava, tinha os comunistas, os casacos inclusive, né, típicos dos comunistas, do exército comunista. E Deus falou comigo no sonho que estava entrando no Brasil essa praga, e que a culpa era de nós mesmos, pastores e igreja, que nós não ensinamos nosso povo sobre essas verdades. O comunismo mata milhares de cristãos, milhares nos países onde domina o comunismo. Todo mundo sabe. E nós nunca ensinamos nosso povo. A igreja também nunca se uniu. E Deus mostrou naquele sonho: eu vou deixar eles entrar, porque a igreja não se posicionou, a igreja não ensinou seus membros a lutar. A igreja tornou-se um parque de diversão, onde as pessoas vão se divertir, vão só para buscar a bênção. Mas não é isso que Deus quer para a igreja. A igreja foi levantada para conquistar as nações para Cristo e preparar as nações para o governo de Cristo. O único governo realmente que vai nos agradar é o governo de Cristo. Enquanto isso, todos os governantes serão falhos, como todos que foram na Bíblia também, falhos. Mas, naquele sonho, Deus me mostrou que nós precisávamos, como igreja, nos posicionar, ensinar a nossa igreja. Primeiro ensinamento, batalha espiritual. Nós precisamos enfrentar essa guerra com oração. Oração é a primeira, é a base. Depois é o posicionamento. Nós somos pessoas que vivem na terra. Nós precisamos participar socialmente, nós precisamos decidir quem vai governar. Quem vai decidir somos nós, o povo de Deus. Isso é sadio. Não é o governo que deve mandar. Não, nós vamos colocar pessoas que nos representam. Então, no sonho, eu fiquei muito mal com aquele sonho. Foi em 89. Todo mundo sabe que eu não gosto, que eu não me posiciono politicamente, e o meu pecado foi não votar há muitos anos. E confesso que eu tenho que me redimir. Então, naquele sonho Deus mostrou, é um espírito que vem atrás do PT, para dominar nossa nação, para transformar nossas crianças em adoradores de Baal. Eu perguntei a Deus, o que devemos fazer como igreja? Primeira coisa, tornar a igreja um exército. A igreja precisa ser como um exército, treinado para essas batalhas. Nós somos a nação mais cristã do mundo, a maior nação cristã do mundo, e de repente corremos o risco de ser dominados por um comunista. O que é isso? É falta de sabedoria, falta de visão. Então Deus mostrou que a igreja precisava se unir. Olha só o sonho, que Deus ia permitir que todos vissem. Por isso que eu nunca participei de política. Eu sabia que atrás do Lula tinha esse espírito. Muitos cristãos, muitas igrejas apoiaram Lula, apoiaram Dilma. Nós oramos pela Dilma várias vezes, oramos pelo Lula para ele ser curado quando estava doente. Enfim, o Lula deve muito à igreja e deveria respeitar. Nós abençoamos o Lula, muitos abençoaram. Quando se manifestou aquilo que estava atrás, que é o espírito comunista, hoje, então, toda a igreja está fazendo o correto. Nos unimos. Qual a lição que Deus está dando? Eu, nesse momento, e o católico, somos irmãos. Outras religiões, nesta hora, tá? Nós não vamos olhar para nossas diferenças, nós vamos nos unir em torno de algo maior que é a nossa nação, o Brasil. Então, hoje a nação está, as igrejas se reuniram, os líderes, existem poucos pastores comunistas, que na verdade se tornaram apóstatas. Se eles lerem a Bíblia, eles vão repensar, né? Que não dá para conceber um pastor do lado de um partido comunista. Ou ele é louco, é doido, está com alguma doença, Alzheimer, alguma coisa.
mas ele não pode mais se dizer que é pastor e nem na Bíblia. Porque aqui, eu vou ler algo para vocês aqui para finalizar. Aconteceu em Israel a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O rei Acabe casou com Jezabel. E a Jezabel era prostituta e filha do Baal. A amante de Baal. Ela era aquela que defendia Baal. Baal é um demônio, um principado. E esta mulher influenciou o governo para criar leis contra a igreja, contra os judeus. Tirou as festas de Páscoa, tabernáculos, Pentecostes, tabernáculos, tirou o sábado, mudou as datas, mudou o calendário, tá? Cancelou os dias sagrados. Olha os projetos do PT. Cancelou os dias sagrados, proibiu o culto, quis dominar os líderes religiosos e ficou um caos na nação. Em 3 anos e meio morreu milhões, milhares de pessoas. Até que chega o profeta Elias e desce e faz um desafio. Se Baal é Deus, siga ele. Mas se Deus é Deus, siga Deus. Até o povo judeu já estava do lado do partido comunista da Jezabel. Até o povo de Deus, até os líderes. Veja que espírito maligno é esse que toma até líderes influentes como judeus. Então o profeta vem e puxa a espada e leva o povo a tomar uma decisão. É o que está acontecendo no Brasil. O povo está tomando uma posição. Quem é de Deus, para o lado de cá. Quem é do Brasil, para o lado de cá. Deus está com o Brasil. Quem é contra Deus, do lado de lá. E aí Deus vai fazer. O que Deus fez? Mandou fogo do céu. O Elias deu uma ordem para acabar com os profetas de Baal, tá? que eu até gostaria de dar essa sugestão para o nosso presidente. Acabar com os profetas de Baal. Se querem doutrinar ou fazer isso com as crianças que vão fazer noutra nação. Então, qual a doutrinação de Jezabel? Fazer com que todas as crianças de Israel praticassem sexo ilícito. Porque o culto a Baal era orgias sexuais. E agora o kit gay está fazendo a mesma coisa. Quer que as crianças se tornem adoradores de Baal. Então é nesta hora que o governo vem contra Deus. E Deus vai contra esse governo. É nesta hora que o Elias tem que quebrar e fazer um decreto. Que nós fizemos o decreto. Quando a Dilma rejeitou Israel, nós fizemos um decreto para Dilma ser arrancada e o PT arrancado até as raízes. E é Deus que mandou fazer isso. Ok? Então olha só. Elias desafia os profetas, desafia Jezabel, e é isso que nós pastores temos que fazer hoje. Mostrar o que ela está fazendo. Mostrar que isso tem um espírito atrás disso. Não é questão de partido A, partido B ou pessoa. Não. Atrás dessa ideologia, atrás dessa doutrinação do kit gay, desses gibis e tudo que está entrando nas escolas, tem o espírito de Jezabel. Nós precisamos nos posicionar. Então, Elias desafia Jezabel, ele foge da Jezabel que promete lhe matar. Olha só. Governos que perseguem profetas. Olha o que vai dar. Persegue, tá? Persegue os profetas. Elias sobe o monte, foge. Lá no monte, Deus decide a próxima eleição. Preste atenção. Quem está por trás das eleições do Brasil, quem está decidindo, é Deus. Não é eu, não é o Bolsonaro. Não, é Deus. Observe. Deus manda ungir o Eliseu. Eliseu era forte. O Elias era fraco em algumas áreas. Ele foi fraco contra Jezabel. Ele foi fraco para agir contra o governo. Nós, como igreja, nesses 30 anos, fomos fracos, pastores. Nós fomos fracos. Nós não enfrentamos Jezabel. Muitos pastores fizeram aliança com Jezabel. E isto Deus não gostou. Então Deus manda ungir uma nova geração. Esta é a nova geração. A geração de Eliseu, porção dobrada. A geração de João Batista, que enfrenta Jezabel.
que se posiciona no governo. É isto que está acontecendo no Brasil. Isso aqui é a parte profética que eu quero deixar para o Brasil, para a igreja. Deus mostrou há 30 anos atrás, quando a igreja se unir em oração e combater esse espírito de Jezabel, vai nascer a geração de João Batista, a geração do profeta Eliseu. Aí Eliseu recebe uma ordem: unge Jeú. Olha só, aqui está o Brasil hoje. Aqui está a posição profética do Brasil nesse momento. Eliseu, esta geração, com a unção de Elias, vai ungir o próximo governante. Quem está determinando isso, quem está ungindo o novo governo, é a igreja. São os Eliseus. Aí o que diz segundo Reis capítulo 9? O que Deus diz? Eliseu chama um dos filhos do profeta para ungir um novo governo e tirar o governo de Jezabel. Olha o que acontece. Diz o profeta: então Eliseu chamou um dos filhos e disse: cinge os teus lombos e toma esse vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faz que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor. Essa é a palavra para o Brasil hoje. Isso é a palavra para o partido que perdeu as eleições e o partido que ganhou. Assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas. E o moço foi. É um moço que foi tido por louco. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E o profeta disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo de Israel. E você vai ferir a casa de Acabe e vai se vingar do sangue dos meus servos profetas, do sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Então escute, o profeta, o aluno da escola profética vai e unge um capitão para destruir Jezabel e se vingar do antigo governo, o governo de Acabe. Então aqui está o mapa político da nossa nação. Deus está ungindo um capitão para simplesmente cortar esse espírito de Jezabel e vingar o que fizeram contra os profetas de Deus em nossa nação. Então hoje a unção de Elias está vindo sobre a nossa nação. Eu estive há poucos dias em Lençóis Paulistas para fazer um ato profético de liberar a unção de Elias sobre essa geração. E Deus se manifestou com sinais e prodígios e maravilhas. Então, Brasil, Deus está fazendo uma limpa em Jezabel. Deus está limpando essa sujeira. Deus está levantando e ungindo um novo governo. Deus ungiu um capitão para fazer uma limpeza. É instrumento de Deus. Deus está fazendo isso. Não é uma pessoa humana. Não é nós. Não somos nós que estamos aqui como vingadores. Nós estamos aqui como profetas de Deus, para dizer: o Brasil do Senhor Jesus, e nem uma Jezabel, nem um Acabe vai acabar com o Brasil. Aquelas pessoas que tentaram acabar com o Brasil estão hoje maduros para ir e se encontrar com seus colegas em outras nações. Mas aqui, nesta nação, aqui é o Senhor que reina, o Senhor que manda, e nessa batalha nós não teremos que pelejar, porque o Senhor lutará por nós, porque eles se levantaram contra Deus e Deus vai abatê-los, esmagá-los. Então cabe isso também ao capitão que Deus hoje ungiu. Deus te ungiu. Você procurou os líderes certos, os pastores. Você não se aconselhou com bandidos. Você se aconselhou com o homem de Deus. E a Bíblia diz que Deus honra o conselho dos seus profetas. Por isso, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe você, em nome de Jesus.